fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, já o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Que nós possamos crer nesse Deus no que a gente não pode ver, não é?
Vivo, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Que a gente possa colocar essa palavra em nosso coração e que de fato ela venha fazer efeito em nossas vidas. Que às vezes a gente pode ter muita coisa difícil em nossa vida, a gente não vê solução, mas o Senhor tem a solução para isso. Amém, louvado seja Deus. Olá, irmãos, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Já tem um tempo que eu saí daqui, faz um ano, e muitos rostos aqui para mim são novos, são novidades. Eu fico feliz em ver que mais pessoas estão sendo acrescentadas aqui para contribuir para o avanço da obra do Senhor. No sermão de hoje, nós vamos falar sobre fé, um toque, 3 curas e uma ressurreição. Isso aí faz parte de um dos milagres de Jesus. Para começarmos, vamos abrir nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Todos acharam? Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus maravilhoso Pai, te agradecemos pela vida, pela saúde e pela oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa para mais uma vez honrarmos e louvarmos o Teu Santo Nome. Venha nos abençoar nessa noite, abra nosso coração para entendermos a Tua Palavra, isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aí aqui o texto nos diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, sim, a fé ela tem muito a ver com isso, né? Com aquilo que a gente acredita mesmo sem ver. E a fé ela é importante, tanto é que na Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo mundo tem fé. Todos, desde o ateu até o cristão. O cientista, ele precisa ter muita fé para acreditar em uma coisa que ele não vê, que é um átomo. Aí para acreditar que tem um átomo, que lá dentro do átomo tem prótons, nêutrons, elétrons e outras tantas partículas. Então isso aí também é um ato de fé. E na Bíblia nós vamos ver que 2 pessoas que tiveram bastante fé, lá no livro de Marcos, capítulo 5. Jesus, durante sua vida, ele realizou vários milagres. Foram muitos milagres mesmo. A Bíblia ela vai relatar cerca de 30 milagres realizados por Jesus. Mas João, o discípulo amado, o mesmo que escreveu o livro do Apocalipse, lá no finalzinho do seu livro, no capítulo 21, verso 25, ele vai falar que se fosse escrever todos os milagres que Jesus realizou, não caberia. E pra gente é difícil imaginar, né? A gente vê o mundo do tamanho que é, com tantas bibliotecas. A gente pode pensar, por exemplo, na biblioteca de Alexandria, que era o maior acervo que o pessoal conhecia naquela época e que tinha todo o conhecimento daquele mundo. E uma biblioteca imensa. Então, será que João realmente quis dizer isso? Ou ele quis dizer que naquele tempo, se fosse juntar todo mundo para escrever, ninguém daria conta? Mesmo assim, se alguém não daria conta, não daria para colocar em todas as bibliotecas do mundo. De qualquer forma, de uma forma ou de outra, é uma cacetada de milagres, né? Muitos milagres. E dentre esses milagres, alguns se destacam como o que nós vamos ler hoje. Marcos, capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e estava junto ao mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva
e viva. E Jesus foi com ele. Então, ao Jesus estava voltando de uma cidade onde ele havia libertado um homem Gesareno. Esse homem, ele tinha uma legião de demônios em seu corpo. E as pessoas tentavam prendê-lo com grilhões, com correntes, para que ele parasse quieto, né? E não incomodasse mais ninguém. Mas mesmo assim, nada disso prendia aquele homem. E só Jesus pôde libertá-lo dos demônios. Aí Jesus expulsou os demônios e permitiu que os demônios saíssem do corpo dele e fossem para os porcos. Se fossem outros animais, Jesus também permitiria. Se fossem ovelhas, Jesus também permitiria. Porque para Jesus, o ser humano é mais importante do que qualquer outro animal. Aí aqui, em Marcos 5, após Jesus realizar a cura desse Gesareno, ele é abordado por Jairo, que era chefe da sinagoga, era um homem muito importante ali na sua região, mas que tinha um problema, e era um problema dos grandes. A filha dele estava morrendo. E naquele momento, Jairo, ele teve que abrir mão do seu orgulho, abrir mão ali das coisas que o prendiam, para ir pedir ajuda a Jesus. Jesus, ele não tinha formação na escola dos fariseus, nem dos saduceus, não andava com os doutores, mas ele era muito bem visto pela população, embora ele fosse odiado pelos grupos religiosos. E Jairo, ele foi atrás desse milagre. Jesus, ele vai atender a todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todas as profissões, de todo o credo. Basta que as pessoas acreditem nele e o vejam como a única solução dos seus problemas. Jesus, ele não faz acepção de pessoas, não olha para a cultura. Ele olha apenas para o coração, e aqueles que têm um coração sincero e vão ao encontro dele e o recebem, ele pode efetuar esse milagre. Quando nós realmente queremos que o milagre seja realizado em nossa vida, que nós queremos a presença de Jesus, nós negamos a nós mesmos e não nos importamos com aquilo que os outros vão dizer. Jairo, ele era chefe, ele era líder de uma sinagoga. Ao ir atrás de Jesus, que as pessoas consideravam um mau exemplo, os líderes religiosos consideravam assim, ele estava com o cargo dele em risco. Ele poderia ser tirado dali, né? Ser excomungado. Mas ele não ligou para isso, porque a cura que a filha dele precisava era maior do que a aceitação, do que aquilo que os outros iriam dizer. E para que Jesus realize o milagre, nós temos que insistir. A Bíblia, quando ela diz assim, né, uma coisa bem clara, muitas vezes passa rápido para a gente, mas a gente tem que prestar atenção a esses milagres. Muitas vezes a gente pede alguma coisa para Deus, mas desiste rápido. Falar, pedi aqui, Deus não me atendeu, eu vou deixar para lá. Se Jairo tivesse deixado para lá, a filha dele teria morrido e o milagre não teria sido realizado. Mas Jairo insistiu, pegou no pé de Jesus, até que Jesus foi. E aí vem a segunda parte da história. No meio do caminho, acontece alguma coisa. Vamos continuar aí o restante do verso 24 em diante. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virou-se no meio da multidão, perguntou,
Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus e declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Então, Jairo estava indo com Jesus para casa, todo empolgado, esperando que a filha dele fosse curada. E aparece essa mulher, toca Jesus dele sai poder, a cura é efetuada. E ali a gente pode imaginar Jairo como é que estava, né? Impaciente. Ele sabia que a condição da filha dele era grave. E ele deu um tempo ali para responder o pedido de Jairo. E muitas vezes acontece isso com a gente também. A gente pede e quer que o pedido seja atendido instantaneamente, mas Jesus pede que nós esperemos. E a condição daquela mulher também era muito grave, era uma condição dura. Ela sofria de uma hemorragia muito grave. As mulheres, por natureza, elas têm períodos do mês em que elas têm essa hemorragia, mas depois que passa esse período, fica livre e acabou. No caso dessa mulher, não. Era constante. E isso correu por 12 anos. E aquilo a incomodava muito. A lei judaica naquela época considerava que aquilo era uma impureza. E todas as coisas que aquela mulher tocasse, desde os objetos da casa até alguma coisa da rua, era considerado imundo. E como ela sofria dessa doença, não conseguia cura, também ela era acusada de outra coisa, né? De um mal maior, de ter cometido algum pecado grande e está sendo punida por Deus. Então ela era vista como a maior das maiores das pecadoras. Então ela sofria muito por conta disso. E também a questão financeira. Pode ser que ela tinha alguns bens, tinha algumas posses, mas ela teve que vender tudo para ir atrás de tratamento, para obter a cura através dos médicos, mas eles não atenderam, não conseguiram resolver o problema dela. E aqui também nos conta, no verso 28, disse que se ela apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E essa mulher, o verso é o 27, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Essa mulher, ela não era seguidora de Jesus. Ela não conhecia muito bem, não era uma estudiosa da palavra, não estava entre os discípulos de Jesus. Ela apenas tinha ouvido falar sobre ele. E apenas esse ouvir, apenas essa mensagem que chegou ao ouvido dela, foi o suficiente para que ela fosse atrás do milagre e conseguisse a cura tão esperada. Ela também poderia ter arrumado desculpas, né? Poderia, se ela fosse uma cristã, talvez ela falasse assim: não vou atrás de Jesus não, porque eu estou com vergonha. O que os outros vão falar de mim? Eu procurei os médicos, gastei tudo que tinha. Aí vão falar: olha, essa aí, o cara está fazendo, só está indo atrás de Jesus por interesse. Mas ela, assim como Jairo, ela desprezou a opinião dos outros e foi ao encontro de Jesus. A fé dela, a gente não sabe como era, se era uma fé forte, fraca ou tímida, mas isso não mudou a atitude de Jesus com relação àquela mulher, que demonstrou naquele único toque toda a fé que ela possuía. E quando Jesus disse: a tua fé te salvou, ele confirmou a convicção que ela tinha em seu coração de que ao tocar o Mestre, ela seria curada. E o incrível é que o relato nos diz que apenas ela conhecia da fama de Jesus. Ela não andava ali no meio dele. E quando Jesus tocou naquela mulher, ele fez as 3 curas, né? Ele fez a cura física,
ajudou que ela se livrasse daquela hemorragia, daquele mal que a atormentava por tanto tempo. Ele também fez a cura espiritual. Ela logo não se sentia mais pecadora, não se sentia indigna de Deus. E também fez a cura emocional. As mulheres naquele tempo, simplesmente por serem mulheres, já eram desprezadas, né? E ela, mulher, vista pela sociedade como pecadora, imunda, impura, espiritualmente desprezada, era desprezada por todos, mas não foi por Jesus. E dando continuidade, vamos voltar aqui para Jairo, verso 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Então, após Jesus ter realizado a cura daquela mulher e finalmente seguir com o pobre do Jairo para sua casa, para tentar curar a filha dele e não deixar que ela morresse, chegam as pessoas com a notícia ruim, né? Dizendo que não adiantava, que a filha dele já havia morrido e que era melhor ele deixar o mestre em paz. E na nossa jornada, na nossa vida, muitas vezes vai acontecer isso também. Muitas pessoas vão chegar com notícia ruim, vão tentar nos fazer desistir. Que isso aí que você está fazendo? Larga essa fé sua. Esse Deus seu não vai te ajudar em nada, não. Olha como é que está a sua vida. Aconteceu isso com o próprio Jó. E não foi ninguém de fora, foi a própria esposa, né? A pessoa que ele mais confiava foi lá e fez isso com ele. Foi uma punhalada no coração. Mas mesmo assim, Jó não deixou a esposa dele. Ele poderia ter trocado a esposa por outras duas ou por outras mais, que naquele tempo era permitido a poligamia, mas ele foi um forte testemunho, né? E com essa mesma esposa que disse para ele amaldiçoar a Deus, ele teve outros 10 filhos. E com certeza, através desse testemunho de Jó, a esposa dele reconheceu que Deus realmente era poderoso e tinha o poder para transformar todas as situações. E a mulher acreditou em Jesus sem que ele pedisse nada. No caso de Jairo, o próprio Jesus apelou ao seu coração. Então, Jairo também pensou ali que não tinha mais jeito para ele, mas Jesus falou: não, vamos lá. Eu estou aqui no meio do caminho, não vou voltar sem que o milagre seja realizado em sua vida. E nós também vamos encontrar muitos zombadores. Jesus entrou na casa de Jairo para fazer um milagre e falou que a criança estava morta, estava dormindo. E todos sabiam que a criança tinha morrido. Mas Jesus, ele tem um jeito especial de falar as coisas, né? E ele realmente conhece o que é morte e o que não é. Ela, para os homens, havia morrido, mas para Deus não. Ele poderia fazer um milagre e trazê-la de volta à vida. E um detalhe interessante que tem aqui na história é que a idade da menina, 12 anos.
E o tempo que a mulher passou com a hemorragia, 12 anos também. Apesar de parecer uma coincidência, não é, né? Deus, Ele sabe, Ele escreve certo em linhas tortas e Ele faz as coisas propositalmente. A gente pode aprender várias coisas com isso aqui. Então a mulher, ela havia padecido por 12 anos. Aqueles 12 anos dela foram 12 anos de desespero, humilhação, sofrimento imenso. Para Jairo e para a esposa, haviam sido 12 anos de alegria. Não é? E para a criança também. Para a mulher, o milagre dela demorou 12 anos para acontecer. Para Jairo, para a esposa e a filha, o milagre aconteceu muito rápido. Então, a gente não pode ficar comparando nossa vida com a vida dos outros. Às vezes a gente pega e desiste justamente por conta disso, né? A gente olha para a vida de fulano ou para a vida de ciclano, vê que Deus operou, mas não operou na nossa. Tudo tem um tempo certo e no tempo certo, se nós desenvolvermos nossa fé, cremos nele, ele vai operar. Amém. Pela providência divina, às vezes somos levados a Cristo por causa de um problema, um sofrimento, uma enfermidade ou por uma dor que nos aflige. E quantas vezes perguntamos: por que, Senhor? Por que, ó Pai? Por que acontece isso só comigo? Por que eu estou sofrendo desse jeito? Por trás de todas as situações mais difíceis de nossa vida, a mão de Deus está nos guiando para seus mais elevados planos e propósitos para a nossa vida. Então, tudo que acontece na nossa vida serve para nos ensinar e também para ensinar aos outros. Então, que nós possamos buscar desenvolver nossa fé, aprender aí com a história de Jairo e também com a história dessa mulher enferma, que apesar de não ter o nome citado na Bíblia, ela foi de grande inspiração para todos nós e vai continuar sendo por muito tempo. Que Deus nos abençoe, cuide de nós e que nós possamos fortalecer a nossa fé e também servir de instrumento para levar a mensagem de Deus mais adiante e também resgatar pessoas que passam por esse sofrimento. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus maravilhoso Pai, te agradecemos por essa mensagem que o Senhor nos mostrou aqui na Tua Palavra. Vem nos abençoar para que, apesar dos problemas, das provações, nós possamos estar perseverantes em Ti, firmes e confiantes na Tua Palavra. Também venha nos moldar, venha nos livrar de nossos defeitos, nos ajudar a nos despir do eu, do nosso orgulho, da vaidade, de todas aquelas coisas ruins que atrapalham o nosso relacionamento contigo e também atrapalham para que a luz que o Senhor quer refletir em nós chegue às outras pessoas. Nos ajude a desenvolver a nossa fé, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que possa ser suficiente para nós agarrarmos na Tua mão e assim conseguirmos mover as montanhas das dificuldades. Fique conosco, leva-nos em paz para nossos lares, cuide de nós nesse restante de semana. Isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.